Então, começando a nossa última aula do material, né, do livro. A gente está na unidade 4, seção 3. E hoje a gente só vai finalizar o template que a gente estava montando, que a gente montou semana passada. A gente parou ele pela metade para vocês poderem criar as folhas. Foi só pedir para adiantar isso, fazer as folhas todas, para que hoje a gente finalize o selo. Eu ia ensinar o selo, né? Até mandei um A4, né, para vocês. Todo mundo conseguiu ver, abrir. É o mesmo que eu mostrei aqui, mas eu mandei mesmo o arquivo para vocês verem distanciamento, ver como que funciona, né? Eu vou falar um pouco. Então, ó, que bom que vocês já viram que tem atividades de aulas práticas, né? Tem que estar sempre trabalhando no nosso portal. Pessoal, eu não vi se todo mundo que eu chamei a atenção, vou começar a mandar mensagem meio individual para que as pessoas possam fazer também as atividades do AVA, porque isso conta ponto e também ajuda no entendimento dessas aulas que a gente tá fazendo online, tá? Hoje é no dia 28, aí eu só vou atentar vocês quanto, ó, a gente finalizou o material da aula dia 28, a gente tem dia 4, aí dia 11 é um feriado, e 18, que seria a prova, mas a gente tem uma parte de aula, dia 25, né, e aí a gente finaliza, dia 30, as aulas vão até dia 30, né, então a gente tem 3 aulas aqui para trabalhar esse conteúdo prático, tá, e aí a gente vai meio que fazer um apanhado de tudo. Eu acho que vai valer principalmente para quem chegou ou quem, né, no começo estava sem acesso ao AVA, ficou um pouco perdido. Agora a gente tenta retomar assim de uma forma bem prática, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Então a gente fez todas as atividades. Esse exercício 7 aqui, quem mandou, né, já vou pontuar, que fazia parte, tinha umas figuras que eu desenhei com vocês, umas peças, né? A cotagem, as achuras a gente fez na casinha, eu considerei que é o exercício 8, e aí a gente duplicou a pontuação, porque são 2 dias, né? Mas eu considerei que pode ser uma entrega só, porque era bem pouquinho, né? Fazia uma coisa, depois a gente fez outra. Então, esse é o exercício 8. O 9 era a gente criar elementos de biblioteca. Teoricamente, você não precisa me mandar esses elementos de biblioteca. Por quê? Porque eu quero ver eles aqui inseridos no nosso trabalho final, tá? Então, você vai criar. Se ele tiver lá dentro da casa, eu vou considerar que você já conseguiu fazer o bloco. Mas se você criou o bloco e quiser mandar, que são vários, na verdade, né? Então, eu quero que você saiba criar o bloco, depois inserir ele na nossa casinha. Semana passada, a gente começou, a gente já tinha feito os templates com layers, depois o template com cotas. Aí, semana passada, eu ensinei vocês criarem os layouts, e a gente ia desenhar as nossas pranchas nesse layout. O que faltou dali para a gente finalizar nosso template? Vai ser o selo. A gente vai aprender a configurar o selo para não ter que fazer o selo várias vezes. Ele vai ser tipo um bloco dinâmico também, tá? Então, hoje a gente vai terminar esse template, depois a gente vai fazer essa preparação para a impressão. E aí acabou, né? Então a gente aprendeu, a gente chega até o ponto de conseguir imprimir aquela casinha que a gente vem trabalhando com achura, com cota, né? E aqui também, como são continuação do outro, eu aceito, eu junto, né? E esse é o nosso exercício 10, que na verdade assim, a gente está sempre caminhando um pouco a mais da casinha. Essa entrega final que eu estou falando, que está no nosso slide aí desde o começo do ano, o que ela é? É tudo.
né? Então, se você veio caminhando com a casinha, você vai me mandar o arquivo completo e o PDF, que é a plotagem. Então, você finalizou todo o processo, você conseguiu fazer a casa, usar o template, fazer as achuras, cotar, conseguiu criar uma prancha, né, no layout e conseguiu fazer esse PLT, que no nosso caso a gente vai usar o PDF, e então finalizou. A gente finalizou o processo que é o AutoCAD básico, tá? E aqui, semana que vem, seria essa entrega. Então, Pauline, eu fiz tudo que você falou, eu fui caminhando certinho, fiz as entregas, né? A gente fez as entregas porque era passo a passo mesmo. Eu queria ver como que vocês estavam trabalhando passo a passo. Por isso que a proposta é sempre uma semana depois do exercício, pelo menos, para quem precisa do final de semana para ter um computador, enfim, né? Então, esses 600 pontos é a finalização de tudo isso. Quem fez etapa por etapa já tem esse arquivo, vai fazer a plotagem, né? Vai aprender a fazer a plotagem e vai me entregar. E isso vale, é o último exercício, né? Que seria o 11, é uma entrega final. Eu queria que vocês mostrassem e apresentassem, mas podem só me encaminhar, e se quiser compartilhar a tela, mostrar como que foi, qual foi o resultado final, eu acho bem bacana. Porque a gente já vai começar com as aulas práticas, então, semana que vem. Então, eu vou já preparar a nossa aula em cima daquele material que a Anhanguera preparou e liberou para a gente, tá? Acho que tem 4 slides já lançados e eu vou preparar com vocês. Provavelmente a gente vai conseguir fazer 2 slides ou até um pouquinho mais, porque tem alguns exercícios que são bem parecidos. Se eles não forem, se forem muito iguais do que a gente fez, eu faço um próximo só para a gente exercitar também outras formas, tá? Então, semana que vem, o que é esse azul aqui? É nossa prática, nossa aula prática. E aí eu preciso e quero que vocês tenham a participação. Então, vocês podem ler o slide antes também para ver como que é. Isso vai contar a pontuação, tá, gente? Qual que era o meu interesse no início? Não era fazer a prova prática, né? Então, eu vou contar essa participação e essas entregas aqui como parte da prova também, tá? Então, é critério do professor. E eu acho que eu fiz uma média importante aqui, né? Então, as atividades que a gente fez, se vocês somarem todas aquelas que a gente contou até aqueles 600, deu 1.500 pontos, que é o total de atividades do segundo bimestre. A prova ela vale 4.000 pontos. Então, vou fazer a teórica com 3.000 e essa 1.000 aqui são as atividades práticas que a gente vai fazer nesses restantes de semestre, nessas 3 aulas que faltam daqui para frente. E aqui, se vocês quiserem se organizar já para estar trabalhando em duplas, enfim, se organizem. Eu não sei como que sei que tem muita gente de outras de aulas, né, que não são tão próximos, né, muita gente que vem de anos diferentes, enfim. Mas para ninguém ficar de fora, e se vocês conseguirem se organizar, eu acho que vai valer a pena. Na teoria, né, na questão que eu queria fazer, era bem prático mesmo, era levar a impressora lá para a sala e a gente fazendo na hora e que a gente conseguisse imprimir mesmo a prova, né? Mas dadas as circunstâncias, eu vou carregar um pouco mais na teoria, né, para quem também não está conseguindo acompanhar, e vou dividir um pouco com a aula prática, porque é o intuito da disciplina, tá? Então, essas aulas que vieram depois aí, eu vou dar pontuação para elas, para a gente ter um aproveitamento melhor, tá? Então, não só esses 1.000 pontos que vão ser distribuídos tem a ver com a entrega do exercício
mas também participação online, tá, gente? É muito importante que a gente tenha essa interação durante essas atividades práticas. Eu sei que até tem muita gente que participa, assim, eu acho que é importante, mas aqui é importante que todo mundo esteja online, esteja tirando dúvidas, esteja mostrando que está acompanhando as aulas, né? Então, eu peço para que vocês, quem que vocês conhecem, que não está assistindo muitas aulas, para que me ajude a divulgar isso, né? Para que eles também não fiquem, não percam, né? Pontuações. Oi, pode falar. Eu não entendi esse negócio de dupla. É que eu tô no serviço, eu tô escutando mais ou menos pelo viva voz do celular. Entendi. É, A gente tem atividades práticas que foram lançadas no seu portal. Não sei se você chegou a ver. sim. Então, tem uma série de 8 slides que eu preciso fazer atividades com vocês. A gente já vem fazendo, né? Mas essa vem complementar, porque nossa disciplina ela é prática, né? Então, eu vou vir com outros exercícios. E se você, por exemplo, Aline, eu não tenho, o meu computador não suportou eu instalar o AutoCAD. Se você tiver alguém que é a sua dupla, eu aceito essas entregas em dupla. Então, tem alguém que você conhece que tem o AutoCAD, vocês podem ir trabalhando meio que juntos online, né? Se ajudando. E aí eu aceito a entrega em dupla. Aí vocês colocam o nome dos dois. Entendeu? Eu entendi. Aí, no caso, vai ser para turma de sexta também, que daí para mim é mais fácil eu pegar uma dupla da pessoa de sexta, porque mora tudo aqui perto de casa, pessoal. Assim, se você. Aí, como é quarentena, né? Eu não posso dizer que vocês precisam estar juntos, né? A ideia é que a gente não se encontre tanto, mas se você O vizinho faz. precisar. Mas assim, aí você vai ter que participar dessa aula aqui, né? Mostrando, participando, falando comigo, mostrando as dúvidas, e ele lá na outra. E aí vocês me mandam certinho para depois não ter aquela confusão toda, tá? A Não, gente, sim, no, você monta a dupla e aí eu, você. eu ia tentar pegar na aula. Isso. Não, vamos. A gente se organiza. Eu preciso que vocês me falem. Quando vem muito em cima da hora, gente, eu não consigo fazer muita coisa. Então a gente vai se organizar essa semana para a semana que vem vocês já estarem com a dupla montada e participando, tá? Vou para a matéria hoje e aí eu volto nesse ponto já já, se vocês estiverem com dúvidas, tá? Pode ser? Só vou finalizar aqui a parte teórica, né, para a gente não, para não me estender muito, mas eu retomo já já, até porque eu sei que foi bastante informação. Nessa unidade 4, a sessão 3, a gente vai fazer a preparação para os projetos para impressão. Então, o livro ele traz a seguinte questão, né? Os arquivos de projetos gerados pelo departamento de empresa que você atua como projetista, além de serem arquivados de forma digital, então a gente tem os arquivos do AutoCAD, eles precisam também ter sua versão física para consultas nas situações que seu acesso digital não é possível. Quando isso acontece? Numa fábrica, numa obra, né? Então a gente tem que saber plotar isso, porque não é todo momento que a gente tem um computador para a gente acessar. As folhas de tamanhos variados e padronizados, utilizados para a impressão dos projetos, devem ter elementos como legenda, borda, texto e também o desenho, né? As representações do desenho. O que a gente não viu daí ainda, né? Então, semana passada a gente viu sobre as bordas, os textos a gente já viu alguns dentro do model ainda, mas a gente precisa aprender a fazer essa legenda, que é o selo, né? A gente chama de selo, legenda ou carimbo. São 3 nomes que vocês vão ouvir bastante. Aí, como projetista, você tem a responsabilidade de preparar a impressão de todas as pranchas dos últimos 10 projetos feitos pelo departamento.
para serem enviadas para o setor de produção. Então, o que ele está mostrando aqui, olha, você acabou de chegar, você tem 10 projetos para organizar. Então, você não pode ser demorado, né? Então, ele já está te dando a deixa que a gente tem que achar um meio de que isso seja feito de uma forma bem rápida, né? Que é sempre o intuito do CAD aqui. O número de projetos é grande e o tempo que você dispõe é pouco, né? Não é suficiente. Então, sendo assim, é preciso que os procedimentos de criação de formatos, preenchimentos de legenda e detalhamento de projetos sejam otimizados. O método de trabalho utilizado até o momento consistia a gente criar o desenho no ambiente model, né? E os formatos utilizados com frequência, a gente trabalhar ele nos layouts, conforme a relação entre tamanho do objeto desenhado e os tamanhos disponíveis de formato. Então, a gente vai sempre analisar uma peça de mecânica, 1:1, ou numa ampliação, 1:2, enfim. Ela caberia numa 4? Não, perfeito, vai ser uma 4. Então, a gente sempre tem que pensar nessas duas relações de desenho, né? E qual que é a escala que a gente vai ter no final e que tamanho de prancha que vai ser feito isso. Então, para a parte de civil, são pranchas sempre maiores do que a 4, né? Vocês podem ver essas igual a gente tem nessa imagem de fundo aí, que chega a ser A1, A0, né? Até às vezes um pouco maior. Então, a gente tem que saber sobre essas relações. Os detalhes eram copiados do desenho original e ampliados para maior visualização. Todos esses procedimentos geram grande demanda de tempo e paciência, né? Então, imaginem que você tem que fazer um por um. Aqui eu peguei uma síntese assim que eu achei melhor lá da nossa aula do portal mesmo, tá? Então, as perguntas, olha. Quais seriam os procedimentos e ferramentas que poderiam otimizar o tempo utilizado para a criação das pranchas de projeto e preenchimento de legenda? Então, o que a gente pode fazer para que a gente faça essas pranchas mais rápidas e as legendas sejam preenchidas mais rápido possível? É a pergunta que a gente vai responder hoje. Como podem ser trabalhadas as escalas de visualização nas representações de detalhes de projeto? Então, a gente vai aprender agora a criar, colocar a escala no nosso layer, no nosso layout. Então, a gente vai aprender a inserir viewports, que são janelas, que a gente já ouviu falar semana passada. Então, a gente vai abrir janelas de visualização e vai aprender a colocar a escala ali para montar a prancha. E qual seria a forma de salvar o arquivo a ser enviado ao escritório de impressão que não possui o programa AutoCAD, que aí é a plotagem, né? Então, a gente falou que pode ser gerado um arquivo PLT, que aí você não tem a visualização, que eu contei para vocês, né? Eu acho que o livro ele não fala muito diretamente, mas a gente tem como gerar PLT, que aí você não abre esse arquivo. A única pessoa que lê esse arquivo é a plotter. Ou a gente gerar um PDF na escala correta. Então, né, o PDF já responde aqui, que a gente pode salvar em PDF e esse escritório ele vai conseguir visualizar e imprimir na escala correta, tá? Essas 3 perguntas é a nossa síntese de aula hoje, que é praticamente a gente finalizando mesmo, né? Então, na última etapa a gente viu como que a gente cria esse ambiente, como que a gente entrou em contato com o ambiente que é o paper, que é o layout. Vou voltar aqui só para vocês lembrarem. Então, a gente tinha o model, que era onde a gente desenha, onde a gente conseguiu, né, gerar nossos equipamentos, nossos desenhos. E aí a gente aprendeu que se a gente clicasse aqui nessas abas, a gente tem um outro ambiente que chama paper, né? Então, até semana passada, o que a gente fez? A gente aprendeu a configurar esse daqui. Eu coloquei A4. Então, a gente configurou o tamanho A4 dessa folha. E aí ficou, né? Eu acho que eu desenhei só a primeira A4 com vocês e passei um exemplo lá de selo, de A4, para a gente ir fazendo o resto. Aí, o que eu fiz? Eu fiz igual eu pedi para vocês. Tinha A4 na horizontal,
tinha uma A4, que essa daqui foi exatamente a que eu mandei para vocês, né? O tamanho do selo segue a normativa. O A3, que é 2 vezes o A4. Aí criei o A2, tá vendo que o selo fica sempre do mesmo tamanho, né? Então tá ampliando, são pranchas maiores. O A1, que eu desenhei também, e o A0, todos com selo ali na mesma escala, tá? O selo não muda. Lembra que essas marcas aqui são onde a gente dobra a prancha? Então, essa primeira aqui, ó, daqui a aqui é uma A4 certinho, né? Quase. Quando a gente faz aquelas dobragens de prancha e fica só essa parte, que é a orelha, que a gente chama, que é para a gente fixar na pasta, né? Então, fica essa primeira parte aqui à mostra. Então, o selo, ele tem as informações cruciais. Eu não preciso abrir a prancha toda para saber do que se trata, né? E é isso que a gente vai aprender. Quais informações que são essenciais para o selo, né? O que a gente precisa aprender a colocar. Até então, o que eu fiz? Usei aquele... É como se eu estivesse criando ainda o template, né? Então, a gente fez junto lá. Esse daqui. A gente fez as configurações da cota. Aí eu falei para vocês, olha, tenta fazer o máximo. Eu mandei aquele outro arquivo, mas se você conseguir configurar o 100 bonitinho, copiando as informações do outro, tá ótimo. Então, a gente aprende pelo menos fazer 1 para 100. Mas eu mandei um arquivo para que quando vocês estiverem precisando trabalhar no 1 para 50, 1 para 1, 1 para 2, vocês podem olhar lá as configurações de todos, tá? No nosso template aqui, tudo bem vocês criarem só o 1 para 100, mas pelo menos faça um, que é o que a gente vai utilizar, tá? O que a gente tinha feito lá no exercício 2? A gente já tinha criado os layers, né, para a gente conseguir fazer o desenho. Então, os primeiros pontos, a gente aprendeu a fazer layer, configurou a cota, e agora a gente configurou os tamanhos de prancha. Por que a gente faz isso? Porque se a gente tiver um template pronto lá no nosso salvo, no nosso arquivo, toda vez que a gente precisar fazer um desenho novo ou criar uma prancha, a gente precisa desenhar tudo de novo, né? O template já vai estar com todas as informações, a gente só precisa desenhar nele, né? Então, essa que é a lógica. Aí, então, se a gente desenhou todas as pranchas, né? Vamos fazer o exemplo da A4, né? Eu até queria usar essa daqui por conta dos desenhos que a gente tem. E eu comecei... mandei aquele exemplo lá que vocês poderiam até utilizar ele mesmo, né? Foi exatamente isso, ó, tem disciplina. Eu fiz uma legenda, né? A gente está usando uma legenda que tem a ver com a nossa disciplina, né? Então vai ser entregue bonitinho o PLT, o PDF, já com o nome de vocês e tudo mais. Então, né? Então já a gente fez pensando na faculdade. Mas se for no trabalho, se for em outros lugares, quais as informações que são importantes? Para a gente aqui, que eu preciso saber? Disciplina, quem é o docente, qual que é o assunto, né? É o exercício 10 hoje, a escala que vai estar o desenho, que pode ser 1 para 100, que é a casa que a gente está fazendo desde sempre, que é 1 para 100, a folha, se é 01, né? Às vezes quando a gente tem sequências, né? O nome do aluno, a turma que é, e a data que você está entregando. Então, são coisas que são essenciais para a nossa disciplina. Então, o selo da nossa disciplina tem essas informações que eu passei lá pela mensagem. Que a gente vai aprender a fazer hoje? Configurar isso bonitinho, inserir esses textos, ensinar vocês a inserirem o texto, não só copiar, mas a gente vai transformar num bloco, que aí vai ser bem mais rápido depois para vocês trabalharem. Então, aqui, gente, é como se eu tivesse assim, estou configurando meu template ainda, tá? Não vou deixar ele redondinho para depois eu trabalhar todas as outras informações. Então, basicamente, então, o que a gente viu? Conter elementos padrões, como bordas, legendas, textos, representações gráficas do projeto, que são os próprios desenhos, né? Então, assim, a gente tem um desenho técnico em si, né? Então, para a criação das margens,
que eu fiz com vocês? A gente estava meio que desenhando, né? Eu comecei a desenhar com vocês. Posso fazer de novo, só para a gente relembrar. Então, se eu tenho... Deixa eu ver se eu tinha uma 4. Se eu tenho essa 4 aqui, eu vou apagar, mas depois eu vou voltar. Eu configurei tudo bonitinho, a 4. Eu aprendi lá no layout, no page setup, criar qual que é o tipo de tamanho que eu quero. Eu quero uma 4, lembra? A gente criou uma nova, renomeou ela. Então, a 4, dia 28, vou colocar. Então, eu posso criar ela. Isso aqui eu estou só continuando. Então, a gente vinha aqui, podia modificar, podia tanto editar ela, quanto também modificar. Aqui eu vou só editar, porque eu já deixei configurada. Então, ele já vem a partir do tamanho, isso daí é aula passada. Eu deixei tudo como 00, para não ter aqueles espaçamentos, porque eu já estou desenhando na minha prancha os espaçamentos, né? Avancei, criei um nome aqui. Semana passada eu criei A4 aula, que é um tamanho de uma 4. Avancei, concluí, selecionei aqui, dei OK. E aqui eu vou pegar ela, porque eu criei ela. Agora eu vou usar ela aqui. A4 aula. A4 aula. OK. Aí eu coloco ela corrente e fecho. Como que eu fazia para desenhar, né? Então, eu falei, dá o comando do L, que é line. Como que eu vou pegar esse ponto aqui, se nada tá funcionando aqui, mesmo que eu coloque os snap que a gente aprendeu, tudo aqui ele não pega. Então, qual que era uma forma da gente conseguir achar o ponto 00 que a gente aprendeu lá atrás das coordenadas? Era digitar 0,0, que a gente está na coordenada 00, tá vendo que ele pegou aqui? Então, trabalho com as informações que eu tenho, eu sei as dimensões, então eu deixei isso para vocês irem fazendo semana passada. Então tem... Tá vendo que eu estou digitando o tamanho da A4, né? Então, aquela norma ajuda bastante a gente. Aqui, a gente viu que tinha um espaçamento de 25, lembra pela norma? Aqui desse lado era 25, o resto era 7. E aí a gente vai usar todos aqueles comandos de edição que a gente aprendeu. Estou usando o fillet, vocês podem usar o trim, enfim. A gente criou a prancha. Aí eu mandei também aquele outro selo para que vocês só desenhassem. Eu vou passar, né, porque eu desenhei e estava só relembrando com vocês. Aí eu vi, né, que são linhas, que elas tinham espaçamento, ó, de aqui embaixo, a 7.7. Então, eu fiz uma linha, dei copy. E aí, como que a gente começa a inserir esses textos, né? Deixa eu ver se eu estou passando à frente do layout. Aqui o livro, ele fala, eu me adiantei semana passada, agora ele fala de novo como que a gente consegue criar a margem dentro daquele paper, né? Que é utilizando mesmo recursos de desenho. Né, fala quanto que é o tamanho, enfim. E aqui eu coloquei só o exemplo que eu tinha passado para vocês, só para a gente lembrar. Aí, né, o selo que eu mandei para vocês é mais simples, porque tem a ver com a nossa aula, né, que eu falei agora. Então, tem o espaçamento dele de 7.7, então é só dar copiar e criar pelo menos as linhas ali para a gente trabalhar. Mas o livro, olha, ele traz um outro exemplo. Então, ó, para criar, ele traz um exemplo de selo para a área da mecânica. Então, aqui ele fala, também tem a data, tem o que é o projeto, qual que é a escala, qual que é o cliente, qual que é o código, porque às vezes a peça ou o projeto tem um código. O projetista, que é quem desenhou. Então, quando a gente trabalha em escritórios muito grandes, é essencial que quem fez aquele projeto, né, ele
ele tem autoria, não só para a gente saber quem que a gente tem que procurar se tem alguma dúvida, mas para que ele também tenha responsabilidade diante daquele projeto. Então, a gente sabe que ele está à frente do projeto. A revisão, gente, é assim, fez revisão, o projeto saiu a primeira vez, aí ele teve que voltar porque ele teve uma modificação, foi feito algum tipo de experiência de ensaio e precisou ser alterado. Então, a gente vai chamar de revisão 1, revisão 2, quantas revisões forem necessárias. E por que é importante isso estar aqui no selo? Porque se alguém está com a versão 1 e já, né, a gente já sabe que esse projeto está na versão 3, na hora que ele pegar esse projeto na mão, ele não precisa abrir o projeto todo. O selo está bem ali na frente, ele sabe qual que é a versão correta. Então, isso é organização, né? Aí, desenhista, porque sempre tem quem projeta, mas também tem, às vezes, a pessoa que desenha para esse engenheiro ou, né, arquiteto, enfim. Aqui tem algumas outras observações também da mecânica, então achei legal o livro trazer um exemplo mais próximo da mecânica, e aí eu posso mostrar para civil também. Então, a gente usa tudo que a gente já aprendeu, né? Então, pode ser copy, pode ser offset, que faz aquela cópia que você define quais as alturas, e o trim depois para a gente criar, né? Então, tem um espaço maior, aqui provavelmente vem um selo da empresa, alguma coisa assim, né? E então, desenhos que a gente já está acostumado, e aí a gente formou. Esse daqui que eu mandei no último slide, né? Falando que aqui tinha 25, aqui tinha 10, eu coloquei 7 ali, mas eu revi, 7.7 eram as linhas. Aí podia chegar no ponto e falar assim, bom, vou parar por aqui porque a gente não aprendeu ainda a inserir os textos. Ótimo. Só para relembrar, da onde que está saindo isso que o selo tem que ficar aqui do lado, quais são as dimensões? Da NBR 10.068, né? Então, semana passada eu trouxe ela e agora eu estou só relembrando que a gente vai seguir o padrão do selo também especificado por essa norma, tá? Então, tamanho das pranchas que a gente precisa saber, os espaçamentos que a gente tem, né, da borda dela, então segue também a norma. E aí a gente vai aprender a criar a legenda, a legenda também é considerada, chamada de carimbo. Quando a gente vai dar entrada na prefeitura, é chamado de selo também, né? Então é legenda, selo e carimbo. O que é isso? É a especificação, né, os dados todos que contém naquela folha, naquele projeto. Às vezes um projeto ele vai ter muitas pranchas, né? Então é essencial que a gente tenha uma organização sobre isso também. Aqui o livro ele traz como texto, mas lá no portal ele identifica assim. Eu achei são informações super importantes. Então, a identificação da empresa, do profissional responsável pelo projeto, identificação do cliente, o nome do projeto. Então, às vezes, vocês têm uma empresa que faz milhares de projetos para o mesmo cliente, só que cada um são projetos diferentes, a gente precisa identificar, né? Título do desenho, então se é um detalhamento ou se é uma prancha geral, né? No caso da civil, é a planta do térreo, a planta do piso superior, é um corte. Então, a gente precisa ter essa informação e a gente pode até conseguir, né, colocar a identificação por número, né? Se é prancha 1 de 10, 2 de 10. A escala é essencial, porque se alguém precisa tirar alguma dúvida, através do escalímetro ali, ele consegue também tirar alguma dúvida, né? Então, a gente nunca vai plotar ou imprimir algo sem escala num desenho técnico. Data e identificação da revisão, que eu expliquei por que é importante a gente saber que revisão que é. Autoria do desenho e do projeto, né? Aqui ele estava falando quem que é responsável pelo projeto. Autoria do desenho e do projeto, muitas vezes é uma equipe, né? Então, tem bastante pessoas. Esse selo, gente, não tem uma normativa do que é importante, o que tem que ter, mas cada área tem
situações que são importantes. E, no geral, esses dados aqui eles sempre acontecem. Pode ter casos que tenham mais informações no selo, tá? Aí, como que a gente vai criar? A gente fez as linhas lá na nossa prancha, e agora a gente precisa inserir esses textos, né? Então, ele coloca aqui no livro que a gente pode ter uma layer específica de bordas, legenda, e a gente também pode ter de texto, enfim. Então, se vocês quiserem criar mais um layer, a gente não finalizou ainda o template, que chame borda ou legenda, eu acho interessante, porque aí você controla a espessura dessas penas também, tá? Então, criado isso, como que a gente insere um texto, né? Então, aqui ele está colocando, deixa eu ir lá para o CAD. Então, a gente não tem, né? Não tem nada dessas informações. A gente vai vir no Annotate. Aqui tem o texto. Texto de multilinha ou somente uma linha. Eu vou colocar só uma linha aqui para a gente ver. Na hora que a gente coloca, que eu entrei naquele comando, tá vendo que aqui já mudou? Tá falando sobre o texto, ó. O meu cursor ficou nesse X aqui, e lá embaixo ele já pergunta, especifique o primeiro ponto do texto. Ele vai abrir uma caixa, na verdade, tá? Quer ver? Deixa eu... Vou meio que criar aqui. Ele cria... Tem esse cursor piscando aqui, gente, que é onde a gente vai digitar, tá? Então, disciplina. Vou colocar só desenho. Tá vendo que tá gigantesco? E agora, né? Como que a gente consegue configurar? A gente pode tanto selecionar, a gente está dentro da caixa de edição ainda. Eu selecionei o texto e aqui eu posso definir qual que é a altura dele, enfim. O outro comando também que a gente pode utilizar que ele coloca, olha, a gente pode inserir também com só T-Enter, que eu acho até mais fácil. A gente pode utilizar também esse comando, ó, T-Enter, só digitei. Aí ele também vai abrir uma caixa e ele pergunta aqui de novo, qual que é o primeiro ponto, né? Então, vou inserir, aqui ele abriu a caixa e está piscando também, mas aqui ele está numa dimensão menor. Vou escrever desenho só para vocês verem, né? Tava o XXX, aqui ele já está no tamanho menor de texto, mas faz de conta, selecionei ele. Aqui as alturas que a gente pode ter, ó, faz de conta que estava naquele 25 que aconteceu lá na outra forma de entrar no comando. Então eu seleciono ele e aí eu posso modificar as dimensões, eu posso digitar. Então, no ponto 5 que estava, 2.5, está suficiente. A gente vai meio por tentativa e erro pelo né, o que eu vejo sempre. Então, aqui eu criei textos. Então, eu fiz isso várias vezes aqui. Isso aqui é para uma norma, né? Na verdade, a gente utiliza sempre o título, né, como um tamanho bem menor, né? E depois a gente trabalha o título, né, o que é específico daquele projeto, num tamanho maior de texto. Então, aqui, fiz rápido aqui só para a gente ter essas informações, para a gente conseguir editar, né, criar criar o nosso selo. Deixa eu ver se eu já fiz isso. Estou tentando ganhar tempo, na verdade, para não ficar muito maçante. Aqui eu tinha, que eu já criei o texto. Tá tudo solto. Vou fazer junto com vocês novamente. Então aqui a gente tem, né, fui inserindo um por um, né, conforme
qual é a nossa necessidade. E a gente vai, então, após acionar comando, o programa pede para que seja definido o campo, né, no qual será inserido o texto, igual a gente fez, então a gente abriu. Então a gente vai, pode ser no home, no texto, e aí o single line, ou por aqui para editar. Então começa, abre aquela caixinha, a gente vai escrever quais informações. Aqui o livro está mostrando em função daquele primeiro selo que a gente colocou. Então ele está aqui criando projetista, ele está criando várias caixas de texto. Então a gente cria, né, o texto um por um, né, essa janela aqui que vai aparecer. E a gente pode editar, como a gente viu aqui. Então, além da janela de edição, o programa irá mostrar também uma barra de ferramentas, que abre tudo isso daqui, que a gente pode escolher a formatação. Eu não mexi lá, só mexi na dimensão do texto, né? Eu mantive no standard, que é o que vem do ISO, mas a gente pode escolher qual o tipo de texto, igual a gente fez na cota, né? Se é Arial, se a gente vai trabalhar com outras formas. Aí só lembre que precisa ser legível, né? E a mecânica ela é mais rígida quanto a isso. A parte da arquitetura ela permite que você mude o tipo de texto, a cor do texto. Aqui a gente escolheu ficar no by layer porque a gente pode criar um layer de texto que a gente vai especificar que todo o texto vai sair preto, por exemplo, né? Então a gente não muda aqui, não coloca uma cor, deixa que o layer defina a cor para a gente. A gente pode escolher se ele vai ser justificado, todas as informações, igual a gente tem em texto do Word, enfim, a gente pode, né, aqui, justificado, a gente vai colocar centralizado dentro da caixa, de um lado para o outro justificado, enfim. Então tem várias, se ele vai ser para o centro, em cima, para o centro embaixo, no meio. Então a gente sempre coloca, na verdade, do lado esquerdo, porque é o que é a nossa leitura, né, que acontece do ocidental, tá? Então aqui eu nem mexo, mas a gente pode, se vocês sentirem necessidade. A gente pode inserir símbolos, pode mudar a cor, que eu já falei, e pode mudar os tipos também. Aqui a gente manteve no Arial sem grandes mudanças, porque a gente já está seguindo o ISO, tá? Por isso que a gente não está precisando mudar muito. Mudou tamanho de texto, a gente vai ver se o texto está de acordo com o nosso selo. Então, se a gente finalizou ali a parte do texto, você pode dar close, fechar, e a gente agora vai aprender a criar um selo. Deixa eu ver. Tô tentando correr, mas tá demais, né, gente? Desculpa. Pode me parando se ficou meio confuso. Outra opção que a gente pode também editar é digitar ED, que é edição, seguido de Enter, que é que a gente vai entrar de novo no arquivo aqui para editar o texto, tá? Aqui, atributos. O que é isso? Que a gente vai trabalhar. O que são esses atributos? A gente vai criar os atributos para preencher essa legenda, porque na hora que a gente cria o atributo, tem como a gente depois só preencher. Então, a gente não vai ficar esse texto solto, que a gente vai ter que ficar copiando e colando, que é a situação que perde tempo, né? Então, a gente vai criar um atributo para esses textos agora, e em seguida a gente vai criar um bloco. Então, toda vez que... Lembra que os blocos, a gente aprendeu o bloco dos mobiliários, né? Então, a gente pode ter um bloco de legenda. Então, desenhei a minha prancha ali, eu posso ter essa legenda como um bloco externo e inserir no momento que eu precisar. Então, ele está pronto já, posso ter vários modelos de legenda, né? E como ele é um atributo, depois eu venho só editando. Então, para a gente criar esse atributo, a gente vai digitar ATT, aí aparece aqui, ó, ATT define, né, que é para definição. Ou a gente vai aqui
na aba do Home e acha esse Create aqui. E aqui embaixo tem definição de atributos. Deixa eu fazer para vocês verem. Então, a gente pode ir no Home, e aqui, ó, no Create tem o bloco, a gente clica naquela setinha, e aqui, ó, definição de atributos. Então, aqui é uma forma, cliquei aqui, aparece essa primeira janela. O que são as informações? Vou voltar no slide, porque eu... Aqui, né? Então, o que são essas situações aqui? Se vai ser invisível, se vai ser constante. A gente coloca ele travado em uma posição, que é o Lock Position. Então, ele já está nesse daqui, a gente vai manter, que é para ele ficar travado mesmo na posição que a gente vai criar, tá? Aqui. O que é a inserção do ponto? Lembra aqueles pontos que a gente trabalhava para inserir o bloco? A gente tinha o ponto que era uma referência. Aqui também é uma referência. A gente vai clicar nele e vai definir qual que é a posição dele. Aí, em relação aqui aos atributos, o que é? A gente vai colocar do que a gente está falando ali. Deixa eu anotar, voltar no CAD. Então, aqui, ó, estou no Lock Position, vou definir qual que é o ponto. Nessa tag aqui, a gente pode escrever, a princípio, vou fazer desse daqui do desenho, tá? Eu vou escrever que é disciplina, para eu lembrar do que se trata. Disciplina. Aqui a gente vai fazer uma pergunta, porque a gente vai poder ler isso depois, né? Que é qual? E aqui a gente vai depois... Eu vou deixar como disciplina de novo, mas aqui é onde a gente vai poder mudar os atributos, tá? Ok. E aí eu vou inserir aqui o tamanho, só vou deletar aquele meu desenho, que eu estou criando atributos, né? Aqui é um atributo. Tá vendo que aqui depois eu posso modificar? Então, cliquei 2 vezes em cima dele, eu posso editar esse atributo. Eu vou criar de todos, na verdade, ó. ATT aqui do assunto. Vou lembrar aqui que a gente tem que colocar aqui o exercício. Qual exercício? O tamanho da letra é aquela que a gente já tinha visto, né, dos outros, e aí eu venho substituindo, então. Então, eu vou definir, essa posição vai ser travada, ok, ele está para o lado esquerdo, ótimo. O standard é o tipo de texto que a gente já tinha visto, ok. Então, eu vou vir substituindo. Eu coloquei esses XX aqui só para a gente, né, lembrar onde era. Vou fazer todos aqui, porque eu quero finalizar. ATT aparece aqui, eu clico, aluno, nome do aluno. Uma forma também que a gente pode colocar nesse default aqui, às vezes é o nome da empresa, só para a gente colocar alguma informação. Sei lá, vou trocar só para vocês. Tudo ok. Então eu venho substituindo um por um. Eu tinha feito isso, agora acho que eu deletei, vou fazer tudo de novo. Docente, ATT. Vem substituindo todos. Aqui eu já criei o
atributo que eu não queria. Aqui eu estou falando sobre a escala. É um para quanto, né? Sei lá. Para eu lembrar como que a gente tem que colocar. Então, são informações que depois eu posso editar facilmente. Aqui eu estou fazendo assim, tipo o template mesmo, para que depois a gente possa utilizar perfeitamente. Aqui, se vocês quiserem que fique alinhado, a gente vai ter algumas linhas para ter maior controle, tá? O meu está ficando meio desalinhado, mas a gente, como é desenho, a gente pode definir perfeitamente. Então, turma... Número da turma... Tá bom, chega, né? Depois o restante aqui a gente monta. Então, aqui a gente criou um primeiro selo, só para a gente criar o template. Era para fazer aqui também, tá? Mas eu vou tentar ser um pouco mais rápida. A gente vem criando atributos para todos eles. Para a finalização da definição dos parâmetros, para um novo atributo, clicamos OK. Então, sempre que modificou, e aí a gente pode mover, pode editar, tá tranquilo até aí, né? Então, a gente só criou atributos. Agora, o que é a ideia? A gente pode criar um bloco externo. Então, aqui esse layer, essa legenda aqui, ela não precisa ficar solta. Imagina a gente ter que ficar copiando e colando, e esse texto ficar movendo, mudando de tamanho, enfim. Não quero. Então, eu vou criar um bloco externo. Lembra que era o bloco externo? Era o white block. Se fosse só bloco, ele ficaria aqui, né? Então, eu vou criar um objeto. Pick point é o ponto que sai. Lembra da Shura? Então, eu vi que a minha legenda sempre vai estar encostada aqui para o lado direito e embaixo. Então, eu vou criar meu pick point bem aqui. Ok? Vou selecionar essa minha legenda. E aqui ele fala qual que aonde que eu estou salvando. Eu criei dentro da minha biblioteca uma pasta aula, acho que vocês lembram depois. Eu vou criar aqui legenda, vou escrever que vai ser legenda aula. Tá em metros, porque o meu arquivo, que é da casinha, ele tá em metros, né? Se for mecânica, estiver trabalhando com milímetros, centímetros, aqui tem que estar coerente com o arquivo. Então, o meu já está. Vou dar OK. Agora, ele abre essa janela aqui, que a gente pode editar. Então, ó, número da turma, eu posso escrever qualquer turma, posso colocar qualquer escala, vou substituindo aqui, ó. Lembra que a gente escreveu, ó, nome do aluno, que era para eu lembrar? Então, aqui vocês vão digitar o nome do aluno, qual é o exercício, né, o assunto, aqui está escrito assunto, mas qual que é o exercício? Ah, o exercício é o X10. Qual que é a disciplina? A gente vai escrever o nome da disciplina. Aqui o livro, ele fala assim, enquanto você está fazendo o template, você está montando um arquivo padrão, você não vai preencher nada disso. Você vai dar OK aqui, e aqui você tem um padrão. Então, você vai salvar esse template. Então, a gente vai fazer isso, né? Então, ó, fiz a 4, aí eu tinha o desenho. Aqui eu fiz um outro. Deixa eu fui inserindo. Faz de conta que eu desenhei só no primeiro selo e aí eu quero inserir aqui. Lembra como que a gente vinha inserindo? Aqui eu tenho alguns blocos já. E aqui já apareceu o meu legenda aula, porque eu salvei lá naquela minha pasta. Ele já leu aqui. Então, eu posso agora, ó, trazer ele como bloco
e adicionar aqui. E ó, o ponto que eu peguei lá de pick point é onde ele tem que estar alinhado. Na hora que eu cliquei ali, ele já vai me perguntar também se eu posso, quais são as informações, tá? A princípio, eu não vou mudar porque a gente está montando um template. O que é a primeira questão do nosso exercício de hoje? Então, desenhei todas as folhas, inseri esse meu layer aqui, criei atributos, criei um bloco externo e fiz essa base aqui bonitinha de atributos, né? Eu tô com um arquivo meio... Quando a gente vai criar um template, gente, não pode ter nada de desenho aqui. Então, isso aqui faz parte da outra aula. Eu nem vou... Eu vou deletar mesmo, salvar como só para outra aula eu não ter que fazer de novo. Eu vou chamar de arquivo. Então, esse aqui é um AutoCAD que a gente fez todas as folhas. A gente trabalhou todos os layers, a gente já configurou todos os layers e a gente configurou também todas as cotas, né? Eu tinha milhares de cotas aqui, mas no de vocês vai aparecer de repente aquele standard, o ISO 25, que já faz parte, ó, do AutoCAD, e aí vocês vão criar a escala 1 para 100. É isso que eu vou ver no exercício de vocês. Então, eu quero uma configuração do 1 para 100. Aqui tem um template. A gente vai salvar como? Lembra como salva template? Aqui, ó, salvar template. Ele vai abrir aquele meu o arquivo dentro do CAD. Eu vou chamar template exercício 10. Só para o... Aí vai ser o do trabalho. Salvei. Posso fazer uma descrição? Aula do dia 28. Ok. O que a gente faz depois que a gente montou um template? A gente fecha o arquivo, né? E aí, quando eu for abrir um novo para fazer meu desenho, tá lá meu template exercício 10. Vou abrir ele e vou começar um desenho novo. Vou precisar configurar pranchas de novo? Não, tá tudo bonitinho aqui, ó. Então, todas aquelas pranchas que a gente desenhou, a gente deixou já bonitinho, não vou precisar fazer mais. Vou precisar criar alguma layer, vou começar a desenhar alguma coisa aqui, vou usar o layer parede. Já está bonitinho, configurado com a cor que eu quero. Vou cotar essa parede na escala 1 para 100, ó. Qual que era o comando? Dim. Aqui tá gigantesco, né? 81. Mas eu posso configurar e vai dar bonitinho aqui para a gente trabalhar. Será que era esse mesmo? 1 para 200. Eu já tenho outras alternativas aqui, mas a gente já tem tudo configurado bonitinho para trabalhar. Então, ó, a minha cota, óbvio que eu cotei no layer errado, né? Quando eu vou começar a cotar, o que eu faço? Eu mudo para o layer que a gente chamou DIN, que era as cotas. Aí sim, eu já faço a cotagem dentro do layer correto. Então, o que a gente aprendeu hoje? Fazer esse template e usar esses atributos para criar o selo. O que vai acontecer aqui? Fiz o meu desenho, bacana, e aí eu preciso editar esse selo. Às vezes, se eu for inserir ele de novo, se eu só clicar nele 2 vezes, olha como que aparece agora, né? Então, dentro da disciplina aqui, que é o nome que vai aparecer, eu posso digitar exatamente o que eu quero que apareça. Desenho auxiliado por computador. Sei lá, você tem outra matéria e você vai usar esses mesmos templates, você só vem aqui e aplica.
Então, ó, na disciplina, no assunto, eu cliquei aqui, ó, qual que é o exercício? Ah, é para escrever exercício 10. Aluno, aí vai meu nome. Docente, quem que é a professora, quem que é o professor? Qual que é a escala? Ó, eu posso movimentar aqui. Que escala que eu vou trabalhar nesse projeto? Ah, 1 para 100. Quando a gente representa a escala, não era 1, 2 pontos, 100? Que turma que eu tô? Ah, não vou lembrar o número de vocês, mas é um número grande. Aí, sei que é de vocês, determinação A6, né? Aplicar, ok, né? Ele já tá bonitinho. Então, se você for fazer outro projeto, você vai abrir um arquivo novo, você vai puxar esses templates, depois você só vem editando. Então, o texto ele não vai movimentar, ele não vai criar outra situação, ele não vai mudar de cor, porque você criou esse bloco externo e os atributos que a gente fez antes, eles permitem que a gente possa editar dessa forma, tá? Então, isso é muito bacana para organização e para ganhar tempo. Você imagina você com um texto, com um monte de projeto e precisando fazer layer por layer, legenda por legenda, ou de repente você tem que ficar copiando e colando, né, cada um. Então aqui você vai inserindo e vai modificando, e isso tem certeza que todos vão estar bem parecidos. Então, ali a gente finalizou o layer, o nosso template. Aqui eu mostro um pouco etapa por etapa, né? Então, como que eu posso colocar? Aqui eu tinha feito diferente, gente. Vocês podem colocar a informação que for necessária. Eu sempre coloco o título, né, para lembrar, e alguma informação essencial, né, para você lembrar do que se trata. Então, aqui ele falou, a gente vai criar, mas não vai editar. Aqui eu já editei para vocês verem como que seria finalizado. Fiz ali com vocês. Então, agora a gente finalizou o template e eu já mostrei para vocês que você, abrindo um arquivo novo, como você pode aproveitar esse selo, como você já vai ter o template, ele consegue te ajudar a ganhar tempo, enfim, né? Então, toda vez que começar um arquivo novo, precisar fazer um desenho novo, você já abre dentro do template que você já configurou. A ideia é assim, então a gente aprendeu a desenhar primeiro, aprendeu a fazer outras coisas, e agora a gente tem esse... A gente está conseguindo finalizar o projeto. Aqui ele coloca que a preparação, então, finalizei. Como que eu vou preparar o meu arquivo? Desenhei tudo que eu precisava, que é a nossa casinha lá. E aí, como que a gente vai verificar se está de acordo, né, os tamanhos, as cotagens? Aqui deixa eu ver se eu já... Acho que aqui eu peguei um exercício. Então, o que a gente estava fazendo? Né? A gente tinha o nosso exercício, a gente aprendeu a fazer a achura, né? Só não fiz a achura da alvenaria ainda, mas tinha a achura do piso. Alguém me falou, eu recebi assim alguns que estava achurado a 45, mas acho que no exercício estava escrito ortogonal. Ortogonal é em relação ao x e y, tá? Então, na hora que a gente for editar a achura, ó, primeiro que eu queria mostrar. A minha achura tá dentro do layer piso, tá? Aí eu vou editar a achura aqui, do double, acho que era 60 o espaçamento, mas também tinha a saída de piso, que eu tinha colocado vermelhinho. Alguém me perguntou, professora, eu não lembro como que faz isso. Então, dentro, você pode, não precisa apagar o que você já fez. Você pode editar, confere aqui, muda para o tipo que você possa definir. Tem o pré-definido, que tem todas as opções, mas tinha aquele que você define, que é double, que é piso. O ângulo é 0, porque ele já fica nesse tamanho. E o início da achura que eu tinha falado, ó, é atrás dessa porta aqui. Então, você clica lá, dá OK, e aí ele já
modifica. Para você conseguir fechar tudo, você precisa fazer essa linha de soleira aqui, tá? Não sei se foi essa que foi a dúvida. Olha aqui, que eu esqueci, né, da porta, que eu falei para vocês estarem associados. Como que a gente pode achurar? Esse daqui vai atrapalhar a gente achurar. Então, tô aproveitando para tirar dúvida, tá, gente? Faltou eu achurar aqui dentro da porta, porque afinal tem piso ali. Estou editando, lembra do pick point? Eu posso clicar. Cliquei aqui, ele reconheceu esse espaço aqui. Dei OK. E aí eu tenho de novo a minha achura, e aí eu posso descongelar ou voltar tudo que era em relação às cotas que eu tinha apagado aqui, tá? Então aqui a gente tem o desenho, tá dentro daquele nosso template que eu tinha começado. Como que a gente vai... Cotei tudo certinho. Eu cotei a cota que tá aqui, é a cota 1 para 100. Eu cotei 1 para 25, mas era tudo a cota 1 para 100. E aí, aquele texto que eu passei para vocês também, vocês podem até utilizar como base, tá? Então, se era 1 para 100, o tamanho do texto, vocês podem aproveitar e colocar a informação aqui. Tinha a tabela que a gente tinha que fazer, enfim. Então, aqui a gente tem um desenho que foi utilizando o template, que é o que o livro está falando aqui. Então, a gente tem que ter noção de que o desenho final eu quero 1 para 100, e aí ele fala assim, como você sabe se vai caber o desenho 1 para 100 dentro do A4? A gente pode fazer por tentativa e erro, mas a gente pode também utilizar o que a gente já conhece, né? Que é saber a distância, né? Aqui deu 9, se é 1 para 100, a folha tem 21 por 27, então ele caberia, né? Então, só para ter uma noção do espaço também. Acho que é isso que o livro está querendo dizer, para a gente ter noção de que tamanho que a gente vai trabalhar a escala, por quê? Porque aí depende a cota que a gente está trabalhando, tá? É isso que ele chamou a atenção aqui. Agora a gente pode, após a verificação, se é possível a edição dos desenhos para a escala natural, se a gente vê que a escala estava errada, lembra que a gente também importava alguns desenhos ou blocos, estava numa escala esquisita, a gente aprendeu da escala, a gente aprendeu a trabalhar. Agora a gente pode trabalhar dentro, inserir as nossas janelas, que se chamam viewports, para a gente colocar esse desenho aparecer dentro da nossa folha que a gente configurou. Vou deletar essa daqui só para a gente fazer juntos. Vou inserir aquela nossa... Vou inserir uma legenda aqui só para constar. Vou fingir que eu já editei tudo de novo como vocês. E agora, como a gente vai inserir a viewports? O livro, ele dá duas formas da gente abrir. Então, ó, após a verificação, a gente vai fazer a criação. A gente pode ir pela aba de layout, que é essa daqui, e aí a gente vai inserir view. Então, vamos lá. Aba layout, abriu essa outra configuração aqui. Inserir view. Apertei errado. Dentro de inserir view tem essa aqui, ó, retangular, poligonal ou objeto. Eu vou abrir como uma retangular, que vai abrir uma janela. Olha aqui. Cliquei num ponto, cliquei em outro. Esse meu layer que está atuante aqui, gente, eu criei um layer que chama viewport rosa, com aquele de tom rosa para vocês verem certinho. Então, na hora que eu inseri o selo aqui, ele também ficou na mesma viewport. Toma cuidado com isso, tá? Então, aqui eu inseri uma viewport, ó. Esse retângulo aqui é
abrir sem escala. E esse retângulo que a gente está vendo, esse quadriculado, é lá da nossa, é uma visualização que a gente está tendo lá do model, né? Que é esse nosso espaço aqui. Ele está aparecendo o grid, né? Então, como que a gente insere? Layout, inserir. Oxe, gente, aqui, retangular. Apaguei o grid lá, na hora que eu inseri aqui de novo, ó, apagou o grid. Aqui eu inseri uma janela de visualização. Então, tudo que tá lá no model pode ser visualizado aqui. Se eu clicar 2 vezes, tá vendo que ele fica mais grosso? Aqui aparece todas as observações, né, de orientações, né, e fala qual que é. Então, aqui a gente tem os indícios que a gente está dentro da viewport. Se eu apagar alguma coisa que está aqui, eu estou apagando lá no model, tá? Então, toma cuidado com isso. Se eu der zoom com scroll, eu estou mudando as escalas, mas assim, sem saber direito que tamanho que é. Se eu clicar 2 vezes fora do model, tá vendo? Eu saí, então não consigo dar escala no desenho, tá? Então, quando ele está assim fininho, a gente pode até editar essa janela, ó. Se eu clicar nela, eu posso diminuir, eu posso verificar qual que é o tamanho ideal, né? Então, aqui eu posso modificar assim. Ou, por exemplo, tá desse jeito aqui, eu não tô vendo a cota lá em cima. Se eu tiver clicado aqui 2 vezes, eu posso usar o pan, igual a gente usa. Então, ó, coloquei a cota para dentro da minha viewport, para ela aparecer aqui na impressão. Cliquei aqui fora e eu posso diminuir ou aumentar essa viewport. Tá? Então, eu vou deixar ela aqui só para a gente ver a planta em si. Se ela não está com a borda mais grossa, ela é um objeto que eu posso, ó, mover e eu posso orientar também a minha distribuição aqui do arquivo. Mas lembre que aqui ainda está sem escala. Como que a gente coloca escala nesse desenho, então? Eu estava editando tudo, mas aqui a gente deu um zoom. Eu não sei que escala que está. Eu sei que essa minha prancha aqui é A4, mas eu preciso ter controle. Eu quero que ele esteja 1:100. A gente pode clicar 2 vezes e aqui embaixo, gente, ó, nessa setinha tem as escalas que já existem no AutoCAD. A grande maioria aqui dá mais certo para mecânica. E aí o livro, ele fala para a gente que a gente pode customizar, ó, esse custom aqui embaixo, a gente pode definir qual que é a escala que a gente quer. Então eu clico no custom, posso editar alguma coisa, né, que eu falo que não é o ideal. Eu vou editar uma que eu já criei, que é a aula, deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu cliquei 1:100 aula, que era a aula de hoje. Aqui no Paper Units, eu vou colocar 1000, que é as unidades do AutoCAD, e aqui eu vou colocar 100, que é a escala. É melhor fazer assim, 1000, e depois você colocar a escala que você quer, do que fazer conta, tá, gente? E todo mundo, eu acho muito melhor. Tem pessoas que trabalham de outras formas. Aqui o livro ensinou assim, eu só vou manter assim. E eu acho que é bom isso, porque a gente não esquece. Aqui vai ser sempre 1000, porque são as unidades do AutoCAD. E aqui é a escala que a gente pretende, se é 1:100, 1:20. Então a gente pode mudar. No caso, como eu estou criando 1:100 que eu quero, 1100. Ok. Ok. Agora, com ele aqui, eu venho e procuro essa minha 1:100 aula. Tá vendo que ele deu uma mexida sozinho? Então, ele editou a nossa cota para um tamanho. Se eu sair da viewport e precisar ajustar alguma coisa aqui, eu posso também, né? Não fala assim, nossa, mas está muito pequeno. É que realmente o desenho ali ele é pequeno, né? Ó, eu não estou dentro da viewport, não posso dar zoom. Se eu clicar aqui de novo, ficar grosso, e eu mexer no scroll, já mudei de novo a escala, tá, gente? Então,
terminou, finalizou a escala, sai da edição da viewport para você não cair no erro. Numa A4, esse selo aqui vai ficar quase o tamanho de uma A4 aqui, né, que vai ser dobrado, mas é um ambiente que é pequeno mesmo, né, ele tem 5 e 30, então é 5 centímetros que vai aparecer essa casa aqui. E se a gente quer, de repente, falar, eu vou mudar, eu não quero 1:100, eu vou querer 1:50, eu edito lá as cotas para 1:50, edito aqui a configuração, e aí eu posso vir aqui e criar colocar uma outra escala. Eu já criei 1:50, que é a mesma coisa, tá vendo? Que ele já modificou também. Então, agora, a nossa casinha tá 1:50. Eu vou entrar aqui, mas eu não vou dar zoom, tá? Não vou, senão eu perco de novo a escala. Dei ESC, saí do comando PAN, cliquei aqui fora, e aí eu posso colocar o tamanho que for. Uma coisa que eu passei batido, gente, eu falei que eu criei um layer VP, que é viewport, mas sabe o que é bom que a gente faça? Deixa eu só mostrar para vocês. Nessa VP, eu vou colocar para que ela não seja impressa. Lembra que tinha a impressora aqui? Né? Eu clicar em cima dela, fica tá super pequeno, mas fica um proibido, tipo um proibido parar, né? Um círculo com risco, quer dizer que ela não vai ser plotada. E se eu não quiser mais ver ela, quiser congelar e fechar tudo, ela nem aparece mais pra gente lá, tá? Deixa eu fechar aqui. Tá vendo? Que agora eu não tô nem vendo mais, mas como meu selo estava na viewport, ele também apagou. Então a gente não consegue ver essa viewport depois que a gente pedir para ela imprimir, tá? Então a princípio é aqui. Óbvio que eu coloquei ela 1:50 e não editei essas cotas, né? Então eu tenho que voltar lá e modificar as cotas. Posso apagar e cotar tudo de novo, né? Ou eu posso trocar realmente com a escala que a gente está trabalhando. Deixa eu ver se eu tenho 1:50 aqui. 1:25. Eu não sei se eu cotei 1:50, se eu configurei. Mas é só para vocês mostrarem, verem quanto que que a gente pode editar lá, mas que a gente não pode esquecer das configurações. Ah, eu não fiz 1:5 aqui. Não, 1:125. 1:40, não fiz 1:50. Já 1:75. E aí eu posso usar o texto que eu passei esses templates prontos para vocês podem usar. Só para a gente configurar. Então, falar, definir que vai ser 1:75, que vai ser melhor, enfim. A gente pode pensar assim. Vou descongelar lá todas as minhas layers da viewport para eu poder trabalhar nela. Cliquei nela. Vou mexer a escala. Custom. Vou adicionar uma nova. 1:75. 1000. E aqui 75. Ok. Ok. Agora eu venho e trabalho e acho ela aqui. Ai, não escrevi aula, né? Vamos ver aqui. Aí agora ela tá 1:75. Tá, gente? É basicamente isso. Agora a gente pode inserir quantas viewports a gente quiser? Pode. Por isso que ela se torna mais prática. Então, eu vou inserir mais uma viewport.
no retângulo. Lembra aquela legenda? A gente colocou todas as informações ali, né, de janela e tal, então a gente vai deixar a legenda aqui. Ah, eu quero que ela também esteja na mesma escala, 1:75. Cliquei para fora, então eu posso adicionar. Então ele fala assim, você quer colocar um detalhe? Sabe aquela porta que a gente desenhou e a gente já deu escala lá? A gente podia agora inserir ela e dar a escala aqui, na verdade, né? Naquele desenho que a gente fez, tinha um detalhamento de... A gente fez maior, né? Porque a gente copiou meio que o desenho, mas ele podia estar na escala maior, 1:20. Aí a gente pode ir configurando também, tá? Vou colocar 1:50 para a gente só ver. Isso que ele fala sobre detalhamento. Como que você precisa ficar dando escala lá no Model? Às vezes não, você pode só inserir aqui e trabalhar dentro dele. Gente, essas linhas todas, como elas não aparecem, depois é legal desligar elas só para vocês verem se não tem um vazio assim existencial, ou aqui parece que está coincidindo, mas na verdade não vai aparecer no final, né? Então aqui a gente consegue ir inserindo as imagens, os desenhos, conforme a necessidade. E aí, o que pode acontecer? Se um arquivo tem mais, né, num projeto tem mais folhas, eu vou mostrar um exemplo que eu separei. Deixa eu fechar. Esse que eu mostrei semana passada, então eu tenho os desenhos soltos, tem a planta, a cobertura, ele tá na escala 1 para 100 a cobertura, a planta tá na 1:50, eles têm o mesmo tá desenhado certinho, com a mesma escala, eu não dei escala no desenho. Os cortes, né, tem a especificação, tá tudo cotado aqui, achurado aqui, e aí quando você cria o layer, ó, então já existe uma prancha montada, então você cria uma viewport da planta, eles não estavam assim grudadinhos lá, mas na hora que a gente começou a montar as pranchas, a gente viu que, ó, que caberia o corte transversal aqui, tem um corte no outro sentido, com a elevação, e cabe a cobertura 1:100, porque na cobertura não tem tanto detalhamento, a gente pode trabalhar numa outra escala, e foi uma configuração. De repente, era melhor ter colocado, se tem 2 andares, era melhor ter colocado o outro andar aqui. Então, a gente tem essa liberdade na viewport de criar também as pranchas, tá? Então, aqui é uma facilidade de depois montar e depois ir inserindo detalhamentos, né, que estão soltos, tá na outra escala, ó. A gente pode ir inserindo tudo com viewport e esse selo vai sendo o mesmo. Aqui, que eu estava falando, então a gente tem endereço, tal, desenvolvimento. Aqui é a minha folha 1 de 2, porque eu tenho agora a outra que é 2 de 2. Então, eu sei que esse projeto todo tem 2 folhas, e aí eu sei qual que é a 1, qual que é a 2, tá? Aqui é um exemplo do que eu uso, que eu só quis mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar em layout na Civil. Então, inserimos o template. A viewport são essas janelas que a gente adicionou, a gente pode editar, a gente pode colocar a escala. Aqui o ideal, se a gente clica aqui direto, viu que eu fiz 2 vezes, né? Deu erro. É melhor ser o retangular, mas a gente pode inserir em poligonal, em objeto. Eu acho que a retangular é mais tranquilo da gente controlar, né, os espaços. Então, sempre clicando na aba do layout e a gente acha aqui, ou inserir dentro do layout, o retangular, tá? Só revendo. Ao criar as viewports, ela vai exibir automaticamente, né, o desenho. A gente pode ir controlando, dando zoom para centralizar o desenho, e na hora que a gente encontra ele lá no nosso model todo, a gente pode, com ele clicado,
definir qual que escala que a gente quer trabalhar. Se a escala não está definida no AutoCAD, e a maioria das vezes não está, porque ela está mais propícia à engenharia, à mecânica, a gente cria aqui no Custom um novo. E sempre lembrando que é 1000 unidades para a escala que a gente escolhe, tá? Então, muitas vezes a gente vai encontrar aqui, porque a gente já definiu de uma vez ou outra. Então, a gente pode criar várias janelas, várias camadas, né? Então, aqui a gente fez só essa planta, né? Aqui a gente tinha só um desenho, mas se eu tiver mais plantas, ó, vou fazer uma situação aqui, eu posso, quando eu clico com direito, eu posso renomear. Então, aqui é a minha 4, que está escrito quinta, eu vou renomear para 4 folha 1, FL01. Aí eu vou fazer essa prancha aqui, eu vou trabalhar ela com as cotas, com um pouco da paginação, mas de repente eu preciso fazer uma outra planta referente, sei lá, a iluminação, a forro. Eu posso copiar. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu clicar com direito, olha aqui também, a gente pode mover ou copiar. Dou OK, falo que eu quero essa folha aqui, ó, como base, e aqui embaixo eu clico que eu quero criar uma cópia. Baseado nessa, eu quero criar uma cópia. OK. Aí ele criou essa daqui, que aí eu posso também renomear de folha 2. Tá? Então, eu vou ter duas iguais a princípio, mas depois eu posso ficar editando aqui. Ah, eu não quero mostrar essa planta, que eu quero mostrar aquela do lado que eu estava trabalhando o gesso. Tá tudo configurado já a escala, né? Eu só entrei no model, ali na viewport, para usar o PAN, mostrei um outro detalhe. Então, você pode também ir desmembrando e aproveitando algumas pranchas que você já tem feito. Isso para aquela situação do CAD que o livro coloca, como você tem muitos projetos, tem 10 projetos e eles têm provavelmente várias folhas, isso pode acontecer mais rapidamente, né? Então, você viu como tem outro desenho ali, já está tudo configurado na escala correta, eu só entrei e dei o PAN para localizar o outro desenho e, enfim, finalizou. Ah, mas nesse aqui não precisava aparecer a porta, então só deleto a viewport. Aqui eu pego e vou inserir uma outra legenda, um outro detalhamento que é referente ao desenho. Tá ok, gente? Estou falando... É tranquilo, assim, mas eu sei que a gente tem que fazer junto, né? Vocês têm alguma dúvida? Fala comigo. Tô confusa? Tranquilo, gente? Viu, Aline, esse selo você vai deixar disponível para nós ali no Ava lá? Eu deixei aquele A4 lá. Agora eu quero que vocês criem esses tributos. Sozinhos. Ah, sim, tá ok. É esse que é o exercício de hoje, tá? Então, a gente criou o tributo, salvou o template, e aí agora você vem e usa esse arquivo, esse template, para terminar a casinha e para gerar aqui a prancha. Então, essa aqui é a casinha que eu tinha passado para vocês, que a gente está detalhando, né? Então, até aqui, vocês vão editar o bloco, colocar as informações de vocês, né? Eu fiz em alguns, aqui ele está sem. Estou ensinando criar viewport para você inserir essa casinha que você já tinha feito. E aí fala assim, nossa, professora, eu desenhei numa template que não tinha ainda os selos. Você pode abrir um arquivo novo, usar o template novo, com as pranchas, com o selo, tudo, e aí você copia aquele desenho que vocês estão finalizando, né, que vocês estão me entregando aos poucos, vocês podem levar para o model aqui, que aí ele vai ter as mesmas propriedades, né? Então,
é o copiar colar, que a gente não ia fazer, mas como a gente começou aprendendo a desenhar e depois está aprendendo a fazer o template, a gente vai fazer inverso. Mas daqui para frente, se você tiver esse template pronto, você sempre pode abrir um arquivo novo e começar a desenhar já com tudo configuradinho aqui depois para impressão, tá? Mas tranquilo até aqui. Uma situação que eu quero falar para vocês que existe, mas que eu não vou fazer agora, senão vai embolar toda a cabeça, que aí seria um AutoCAD mais avançado, é que quem já trabalha com AutoCAD acho que vai saber disso. Tem uma forma de cota, que é a Annotate, que eu falei lá no dia que a gente fez aula de cota, que a gente não cota lá no Model, a gente pode cotar aqui no Paper. E aí, se você muda a escala, ela muda já aqui. Então, você não precisa ter duas escalas, né? E aí é para um avançado, tá, gente? Mas saibam que existe isso e ele é bem prático. Não é tão comum, não é todo mundo que usa esse artifício, mas é super mais rápido. Por exemplo, vocês viram que quando eu precisei mudar a escala aqui do desenho, eu tive que voltar lá no Model e configurar as minhas cotas, levá-las para outra escala. Se ela tiver nessa configuração de cota que é o Annotate, na hora que eu mudo a escala aqui, ela já muda o tamanho do texto dela. Então, é um tipo de configuração um pouco mais avançado, mas eu queria falar para vocês que existe, porque vocês vão acabar vendo isso em algum lugar ou outro, né? E aí faz parte mais de um segundo momento do CAD, tá? Como a gente está no básico, para a gente começar a trabalhar nele com mais segurança, depois, quem tem mais interesse, assim, vocês vão ver que você pode ir desdobrando vários outros comandos, e cada ano tem alguns melhoramentos que a gente precisa sempre se atualizar, tá? Então, aqui, eu ensinei a cota, mas ela lá no Model, a gente aprendeu a configurar ela bonitinho, mas tem tipos de cota mais avançados. Até esse aqui, atributo, que a gente fez do layer, não é todo mundo que usa. Vocês podem, de repente, vocês vão passar por algum escritório, alguma coisa que não tenha, né? A gente aprendeu o bloco o bloco é só uma união ali das linhas, mas tem blocos que são dinâmicos, né? Eles podem aumentar dentro de um bloco só, você já tem o corte, a planta. Então, isso daí faz tudo parte de um AutoCAD um pouco mais avançado, para você ver como que vai melhorando, né? A dificuldade de configurar tudo isso antes é maior, mas depois você ganha muita velocidade e precisão de desenho, né? Mas, assim, como é mais geral, e não é todo mundo que vai precisar de todos esses recursos, né? A nossa disciplina ela fica no básico, que eu já acho que, para quem nunca tinha visto AutoCAD, às vezes já é o bastante, né, gente? Porque praticamente 4 meses a gente foi que foi, né? Aqui agora, deixa eu só continuar. Então, aqui ele está falando, né, sobre o fator de cotagem, que a gente pode configurar, mas a gente aprendeu a configurar um pouco lá atrás. E eu aproveitei essa brecha aqui para falar dessas cotas que elas podem ser feitas no paper e que elas são inteligentes, né? Na hora que você muda a escala, ela também já muda as propriedades. Se você usar uma cota, 1 para 100, para um desenho para 50, ela vai ficar muito grande, né? Então, por isso que a gente configurou vários tipos de cota, porque a gente estava aprendendo primeiro no módulo. Agora, a gente pode clicar 2 vezes naquele selo que a gente aprendeu aqui, né? E a gente pode configurar tudo que a gente precisa. Então, a disciplina, desenho. Então, aí tá tranquilo para vocês. Só que, olha, gente, eu até vou fazer de novo. Tá vendo que os textos ficaram todos rosas aqui? O que acontece? Na hora que você vai inserir um bloco, você precisa lembrar qual que é o layer que está corrente, né? Se for a viewport minha que tá corrente, e depois eu vou configurar ela para desligar, para ela não ser plotada, o que vai acontecer? Eu vou gerar o PLT e ela vai sumir no momento que eu proibir ela de ser impressa, né? Então, aqui seria o ideal, se vocês criarem, né, uma layer
né, de folha, ó, arquifolha. Aí sim, eu posso vir e inserir a minha legenda, que ela tem os atributos do layer que eu coloquei, que ele vai vir preto, que ele vai vir com a espessura tal. Aqui, na hora que eu inserir ele, eu já posso configurar tudo, mas não vou fazer de novo. Então, aqui vem ele basicão, e aí você vem só modificando. Para não ter que ficar toda hora criando outra tabela e tendo que inserir tudo de novo. Então, aqui eu configurei tudo bonitinho, já está todas as informações. Eu posso simplesmente fazer isso que eu ensinei, né? De copiar a folha e criar uma sequência já de folhas. Então, eu fiz a primeira aqui, inseri, modifiquei, editei todo esse texto aqui. Depois eu vou criando cópias dessa prancha. E aí tem uma sequência, né? Tem um de 10, né? Então, tem uma sequência do mesmo projeto com as numerações e eu não preciso ficar escrevendo tudo de novo, tá? Então, também pensa dessa forma. No nosso caso aqui, é uma folha só, mas se vocês tiverem a situação de ter muitas folhas, usa esse artifício para ganhar tempo mesmo. Não precisa ficar editando depois um por um. Então, a gente pode configurar esses atributos. E aí, agora, finalmente, o nosso plot. Quando a gente aprendeu aqui, abrir novo arquivo, né, abrir um arquivo existente, salvar como, eu sempre pulava aqui, né, o print, que é da plotter. Então, vocês vão clicar no print e vai aparecer essa janelinha aqui, a gente vai escolher o plot. Vou fazer com vocês. Então, criei a minha viewport, tá bonitinha. Coloquei ela para ela não... Vamos ver se tá... Não quero que a minha viewport... Ó, ela tá... Que ela não vai imprimir. Posso até desligar e congelar ela aqui, que eu não vou mais mexer. Para não me atrapalhar, ó. Vou no Azinho, print, plot. O meu... Aparece isso, eu falo, não, eu quero continuar configurando, tá? Então, a gente pode escolher aqui qual que é a prancha que a gente vai trabalhar. Eu não tinha configurado, por isso que tá nenhum. Aqui eu escolho, gente, o tipo de plotter, né? Eu comecei meio que falar isso para vocês. Se eu quisesse imprimir aqui, eu tenho a Epson, que era a ideia de levar lá para Anhanguera. A Epson ela é A4, né? Então, na hora que eu clico nela, vai meio que automático que ela muda a folha. Mas, como a gente vai mandar esse arquivo para um outro escritório e a gente quer que esse escritório visualize, eu vou escolher esse DWG para PLT. Então, é como se a gente estivesse escolhendo um tipo de plotter. Aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho algum outro configurado. Aqui era onde a gente ia colocando todas as plotters. Essa daqui, ó, Desenjet 750, é uma plotter que eu mandava bastante, mas agora eu adotei esse PDF aqui, que a qualidade fica bem bacana. Então, qual que é a prancha, né, que a gente montou, que a gente configurou? Era a 4 aula, né? Então, tá ótimo, já estava configurada, ela já apareceu aqui, não tem que mudar nada. Qual que é a área que vai ser plotada? É do layout, acho que eu já mostrei isso aqui para vocês. Então, se a gente montou o layout, é claro que a gente quer que esse layout aqui seja plotado. Aqui, né, se ele vai sair do 00, ok. A escala aqui a gente não muda, porque a gente já fez a escala do desenho, tá? Então, é 1 para 1 mesmo, que é em relação à folha. Aqui eu não usei aquelas configurações que a gente já passou, né? Eu quero que plote todos os objetos, todos os estilos que a gente marcou. Eu não trabalhei com transparência, então não vou clicar. Aqui é o tipo, né, de CTB, que aqui também a gente, como é introdutório, a gente não vai aprender, mas a gente pode trabalhar tanto quanto colorido, 100%,
quanto monocromático. Vou fazer os dois para vocês verem. Eu vou colocar o colorido 100%. Tá tudo ok aqui. Esse aqui, se vai ser de pé ou deitado, é deitado, minha folha tá ok. Posso dar um preview. Aí, dei preview. Tem um errinho aqui, foi ótimo, que eu posso mudar a viewport. Aqui tá colorido. Ok, dei preview. Se eu der um enter, ele volta lá. Aí se eu tiver que configurar alguma coisa, eu dou cancelar e volto e configuro. Mas eu quero mostrar para vocês. Quero plotar só monocromático, que é preto. De repente a minha impressora é só preta, eu já configuro assim. Vou dar o preview para vocês verem. Então ele levou todas as penas para o preto. Daqui, gente, dei o preview, dei enter, tá tudo ok? Eu falo ok. Aí ele abre uma janela para a gente falar onde que a gente quer salvar esse PLT aí, né? Ele tá com o nome do arquivo, ó, e um risquinho, então meu arquivo chama exercício final. Aqui minha aba eu chamei de A4, folha 1. Ele já salvou com esse nome. Agora eu vou procurar onde que eu quero salvar o meu arquivo. Vou colocar na nossa pasta de exercício 10, save. Ok, é que o meu computador sempre abre aqui, né, o PLT depois que ele fez, mas ele vai estar salvo bonitinho lá, exercício 10, aqui ó, PDF, com o nosso exercício pronto. Essa é a finalização, assim, né, do nosso estudo, como que a gente vai montando todas as etapas e como a gente consegue plotar. Meio sem segredo, mas assim, juro por Deus, gente, depois, hoje em dia, não é um drama, mas quando a gente começa a fazer isso, acontece sempre de, coloquei escala errada, depois que plotou a gente percebe, então, é um processo, né, plotar. Eu sinto de todo mundo que é uma parte que é mais difícil, mas por quê? Porque não fez essas configurações anteriores. Então, aparece letra muito grande, aparece texto que não dá para enxergar, né, que às vezes é uma letra muito grossa, enfim. Então, a gente veio configurando tudo meio devagarzinho para aprender finalizar. Basicamente, então, a gente tem, né, já um processo todo do CAD básico e que dá parâmetros para vocês conseguirem, pelo menos, se sentirem mais seguros, né, se tiver uma situação de AutoCAD aí para trabalhar. Então, finalizando, né, a gente pode tanto ir pelo A lá, print e plot, quanto dá o Ctrl P, que ele já abre aquela tabela de plotter. Então, aqui fiz um resumão, né? A gente vai usar sempre do WG PDF. Tá na escala bonitinho, ele tá em PDF. Você mandar imprimir, ele vai sair na escala certinha, porque a gente colocou na A4, enfim. Se for numa A1, uma A0, ele também vai sair certinho, porque a plotter também lê, tá? Então, aqui a gente tem um resumo. Aqui eu dei um plot preview só para vocês lembrarem. Aqui eu coloquei tudo colorido, mas depois eu fiz o preto e branco. A gente pode salvar. Eu salvei exatamente na nossa pasta de exercício, né? E finalizou, ok, salvou. Aí o livro ele finaliza e fala, né, que tem muita coisa ainda do CAD para a gente aprender. E é sério, gente. Quanto mais você trabalha no CAD, mais você vai conhecendo outras formas, outros atalhos. E tem muita coisa que facilita demais, assim, o AutoCAD. Mas tem que ir aos poucos, né? Porque é muita informação. Às vezes a gente até se perde um pouco, né? Então, a ideia do curso é dar uma autonomia para vocês e para quem puder executar e começar a trabalhar mexendo no CAD, não deixa muito de lado porque a gente esquece, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de instalar e conseguir
fazer alguns exercícios da faculdade, enfim, isso facilita para depois, se estiverem atuando ou conseguir um estágio na área, é um diferencial, né? Na verdade, o CAD básico, ele te auxilia muita coisa, né? Ele te propicia mais oportunidades e, pelo menos o básico, depois o resto vocês vão aprendendo mais. Lá avançando na prática, do livro, ele fala, né? Se você tem uma planta, mas você quer fazer depois um detalhamento do banheiro, né? Então, você viu que a gente pode criar uma outra escala e trabalhar somente o banheiro numa A4 e outra escala também. Então, aqui eu só trouxe para a gente ver mais ou menos o que a gente já fez. A solução, que é o que eu falo para vocês, ele vai explicando, olha, para definir a escala 1:20, para maior visualização, então na hora que você inseriu a viewport, você pode movimentar essa viewport, né? Ele fala também sobre ocultar algumas layers que a gente não precisa, enfim, para o detalhamento do banheiro. Aí vou voltar nas nossas definições de entrega, só para voltar e entender. Esse exercício 10 foram 2 aulas que a gente aprendeu a configurar, criar os papers, né? A outra do model a gente aprendeu a usar o paper, criou as dimensões dessas pranchas. Hoje, né, a gente desenhou as margens. Hoje a gente concentrou em só aprender a criar legendas, criar os atributos, criar esse bloco externo para a legenda ser sempre a mesma, ser configurada. Aí a gente finalizou o nosso template. Nosso template agora tem basicamente tudo o que precisa para o exercício e para os desenhos. A gente salvou ele, abriu um arquivo novo, e aí eu dei a sugestão de vocês colarem a casa que a gente já está fazendo faz tempo, né? E conseguir abrir essas viewports, criar a viewport e criar o PLT. Tá? O exercício 10 é isso. O que a gente precisa, o que eu vou analisar na hora que vocês mandarem? Se tem todos os layers que a gente já fez lá atrás, se tem a configuração das cotas, pelo menos 1:100. Aí eu quero o tamanho de todas as folhas com essas margens, né, que eu mostrei. E aí hoje, que é a segunda parte, então precisa mandar essa parte aqui, porque não finalizou ainda. Então aí hoje você termina o template adicionando o selo, salva, você traz o desenho da casinha para lá, prepara esse arquivo para plotagem, né, que é criar viewport, colocar na escala, aí você salva esse arquivo como eu fiz agora, em PDF na A4, né, que a gente trabalhou, a planta da residência. Esse exercício 10. Tá? Então, por isso que eu estou vindo de pouquinho para não acumular, tá, gente? Então, muita gente já fez bastante coisa e aí tá tranquilo. Então, a primeira parte, layer, todas as pranchas e pelo menos a escala 1:100. Aí a segunda parte, tal, com selo, com atributo. Eu vou clicar lá para ver se ele é um bloco, se ele tem atributos, né? E o PDF. Gerou o PDF, mandou, acabou. Acabou os exercícios. E aí o que ficou? Eu tinha previsto essa entrega geral, que é, na verdade, o arquivo completo. Então, se você fez aqui até o 10, você vai ter esses 600 pontos aqui, porque você finalizou todas as etapas e você tem essa pontuação, tá, gente? Então, quem não entregou tudo isso, enfim, eu preciso que entregue separadamente, porque faz parte da nossa metodologia de etapas, de aprendendo aos poucos, realmente para depois não acumular, não ficar com dúvida, né? E aí, se você finalizou o 10,
com todos esses pré-requisitos aí, você tem essa pontuação geral, né, com o PDF. Aí, 1.500 pontos de atividades estão aí. Eu pedi para quem não tem condição nenhuma de executar, enfim, entrar em contato. Aí, tem essa entrega, vocês vão mandar até semana que vem, né, na verdade. E a gente tem uma aula prática. Eu já vou baixar lá os slides que foi disponibilizado para a gente. Se vocês tiverem chance de dar uma olhada, se for arquivos, for desenhos muito iguais ao que a gente fez, eu mudo uma coisa ou outra só para a gente exercitar um pouco mais, mas são arquivos, são exercícios que a gente precisa fazer, tá? É uma portaria, a gente precisa executar. A gente tem um feriado, né? Normalmente a gente, quinta-feira não estava tendo feriado, mas a gente vai ter um depois na outra semana. E aí tem o dia 18, que é a prova, mas como vocês estão acostumados, tem uma aula prática, né, também. E no dia 25 também, tá? Porque a gente não vai dar conta de fazer todas as práticas. Eu vou analisar bem, separar bem, vou tentar ser bem objetiva. E aí essa parte aqui final, que é essa que está de azul, que tem todas as aulas práticas, a gente vai ter 8, mas elas são 8 de 30 minutos. Eu vou dividir com a pontuação da prova, tá? Então, a prova nossa no segundo bimestre vale 4.000 pontos. 3.000 vai ser da prova teórica, né, que a gente fez. E 1.000 vai ser em função desses exercícios que a gente vai fazer. São exercícios rápidos e vão ser entregues. Aí, que é a minha sugestão, que a coordenação também aceitou, diante, né, de alguns casos que não tem o AutoCAD mesmo, trabalhar em duplas. Né? De repente, tem vários exercícios, se os dois têm AutoCAD, pode se dividirem, eu aceito, mas isso tem que estar na minha mão já, eu tenho que saber quem que é a dupla logo do início, porque vocês vão participar das aulas, tá? A gente vai interagir bastante, tá? É como se a gente estivesse na sala de aula, pensa assim, a gente vai usar nossa forma aqui para tirar dúvidas, tá? E aí a gente finaliza, gente. É isso. Eu comecei a abrir aqui as aulas práticas. Vi que tem bastante coisas que a gente já viu, então vai ser praticamente uma revisão também para a prova, né? Apesar da prova depois passar, é mais para vocês terem essa prática, tá? Então, vamos concentrar e a gente consegue. A prova teórica acho que é bem tranquilo, mas deem uma olhada todo o material, né? A gente leu praticamente juntos, mas façam os exercícios que são propostos dentro do portal, que isso também é pontuação para vocês, e já estuda, né, na verdade, para a prova teórica. E é isso, gente. Eu não sei se vocês tiverem dúvida, tiver alguma sugestão, uma situação que queiram compartilhar aqui, a gente tem mais um tempo. Eu entendi agora o jeito que vai ser. Aí eu vou mandar esse slide para vocês. Eu não tinha mandado porque eu estava realmente conversando com a coordenação, né? Mas tá bem, assim, a gente tem que fazer essas aulas, né? Mesmo que a gente venha fazendo, mas eu tenho que propor novos exercícios, tenho que trazer para uma dinâmica um pouco diferente do que a gente vinha vindo, não só de vocês assistirem às aulas, tá, gente? Por isso que essa troca vai ser essencial aqui, e aí eu preciso que vocês se organizem também e a gente vê da melhor maneira, tá? Então, o exercício até hoje foi assim, bem pausadamente, de pouquinho em pouquinho, mas não adianta fazer tudo e mandar de uma vez só, porque é importante que eu veja o processo de cada um, né? Mas quem fez tudo até agora
praticamente já tenho 600 pontos aí, porque é o final, né? Agora, as aulas práticas, elas têm... eu vou dividir com a prova mesmo, porque era a ideia, e ajuda também vocês em alguma situação aí, né? Para quem tem como fazer uma dupla, eu acho que vai ser uma saída. Não sei se vocês acham... Eu achei uma saída mais interessante, foi aprovada, que eu sei da dificuldade de alguns, né? E aí quem não quiser se expor agora, quiser falar depois, pode me passar certinho. É claro que tem alunos que estavam com dificuldade, mas nem me comunicaram, nem tiveram essa preocupação, né? Então, aí fica mais difícil, né? Mas tem a maioria que eu sei que tem essa dificuldade de instalar o AutoCAD já falou comigo há bastante tempo e a gente está tentando achar algumas soluções aí, né? Aí, então, finaliza esse exercício. O de hoje foi tranquilo, né? Não sei se vocês já tinham feito os selos, mas eu acho que até se quem estiver na frente do computador quiser aproveitar esse tempo para finalizar, eu acho que está bem tranquilo, mas eu sei que é um pouco demorado, né? Porque tem que lembrar e colocar. Aí quem não tem o AutoCAD, veja essa parte prática, converse com alguém, faça uma dupla aí para a gente conseguir se ajudar, né? Vocês também se ajudando e a gente finaliza a nossa disciplina com qualidade, né? Não quero deixar vocês também sem uma base, né? Sei que depende de cada um, mas eu acho que eu estou tentando fazer o máximo aqui que é possível, né? Fazendo bastante exercícios para vocês verem, tentarem acompanhar. Tá certo, gente? Falei demais na orelha de vocês hoje, hein? Tranquilo? Beleza, professora. Qualquer coisa eu entro em contato lá com o Zap com a senhora. Tranquilo. Se tiver dúvida, tiver dificuldade, me fala, tá? Mas se for de sábado, assim, eu me proponho a ficar na frente do computador para ir respondendo, tá bom? Ok, obrigado, professor. Obrigado. Beleza, professor. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa Boa noite, noite. galera. Boa noite, professor. Tchau, tchau.